Alumni Mundus, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. No Amor ao Porto de hoje, partilhamos convosco a história de Ana e Samuel Lins, dois brasileiros que se conheceram em Portugal. Há 10 anos juntos, têm muitas aventuras para contar entre os países que hoje dividem o seu coração. E por falar em coração, quer saber como é que a Ana conquistou o Samuel? Venha connosco e deixe-se envolver pelas asas do Cupido. Hoje temos o Samuel e a Ana no Alumni Mundus. Eles são brasileiros, mas conheceram-se aqui em Portugal em 2011. O Samuel é do Nordeste, do Brasil, e a Ana do Sul, mas quis o destino que fosse cá em Portugal, que eles tivessem começado um relacionamento. Não é, Ana? Bem-vindos, Samuel. Tudo bem? Estão bons? Olá, obrigada pelo convite. Olá, e isso é verdade. No Brasil, muitos quilômetros de distância, e aqui nos encontramos no outro lado do oceano. Muito bem. Como é que foi esse encontro, Ana e Samuel? Como é que se encontraram? Foi em 2011, não é? Ou seja, há 10 anos quase. Como é que foi esse encontro? Sim, foi no final de 2011. Na verdade, eu costumo dizer que foi uma prenda de Natal, porque a gente se conheceu na noite de Natal, no dia 25 de dezembro de 2011. Estávamos na igreja, no culto, e a igreja tinha muitas pessoas muito mais velhas, tinha poucos jovens. Então, a esposa do pastor nos apresentou, porque como tinha poucos jovens, era uma forma de entrosar, de fazer conhecer os jovens que estavam na igreja, ainda mais na noite de Natal. Então, foi de maneira até despretensiosa, não imaginava nunca que iria encontrar ali quem seria a minha futura esposa. Foi amor à primeira vista? A primeira, não, na noite de Natal. Mas a segunda vista, porque na noite de Natal a gente apenas se conheceu, não tivemos tempo para conversar. E aí sim, no dia 1º de janeiro, nós saímos já um grupo de amigos, e aí tivemos a oportunidade de nos conhecermos mais, de conversar, e daí sim, aí foi o segundo encontro, o terceiro, o quarto, e daí até hoje. Samuel, vou fazer aqui uma questão que tu partilhaste connosco, entretanto, mas a Ana conquistou-te com um bolo de cenoura. Como é que isso foi? Pois então, foi assim, nós tínhamos então esse grupo e estávamos sempre a nos encontrar. E num dos encontros estávamos a falar das comidas que tínhamos saudades do Brasil, e então Samuel disse, olha, eu gosto muito de bolo de cenoura, mas falou só assim, e eu sabia fazer, e eu fiquei muito quieta. E no outro encontro, eu levei então para o grupo o bolo de cenoura, mas era para o grupo. Então toda a gente comeu, e no final, pronto, já tinha aquela paquera, aqueles olhares. E no final, então, eu disse para o Samuel, olha, se quiseres comer mais, amanhã pode vir lá em casa e tomar um pequeno almoço, que ainda sobrou o bolo em casa. então, foi com o bolo de cenoura. Então, foi tudo armado. Eu inocentemente caí nessa presa. Agora, o curioso é que no dia que ela fez o bolo, eu achei curioso a coincidência de dias atrás eu falar que tinha saudade do bolo de cenoura, e dia depois, de repente, ela teve a ideia de fazer esse bolo. E eu até comentei, olha, você fez para mim? Ela disse, não, jamais, é porque eu estava com vontade de fazer. Aí eu até disse, olha que eu sou psicólogo, e eu sei que tem motivações inconscientes que talvez você não queira admitir. Ainda tentei jogar ali uma conversa meio psicológica, mas ela negou até a morte. Mas depois do encontro teve esse convite de ir na casa dela tomar um pequeno almoço para experimentar mais bolo que ainda tinha na casa dela. Ana, isso foi o que o Samuel disse, foi tudo armado. Sabe que... Um bocadinho. Talvez um pouquinho, sim. O convite para ir voltar na minha casa e comer no pequeno almoço, sim, isso foi bem consciente. Mas talvez para o início, sim, foi o inconsciente falando, talvez o psicólogo tinha a mesma razão. Olha, e foi nesse pequeno almoço que vocês começaram a namorar? Ou ainda não? Não, ainda não. A gente se conheceu, a gente realmente assim se apaixonou, quis continuar um relacionamento.
ficamos juntos um tempo, mas a gente tinha essa ansiedade muito grande porque a Ana veio passar 3 meses no Porto para fazer o estágio. E eu ainda tinha 1 ano e meio de doutoramento. E eu não sabia para onde eu ia depois do doutoramento, se ia voltar para o Brasil, se ficava em Portugal, se ia para outro país. Então era tudo muito incerto. Então a gente ficou junto, começamos a namorar, mas sempre nesse clima de muita incerteza sobre se a gente avançaria para algo mais sério ou não, ou se ficaria apenas ali na paquera, porque o relacionamento à distância é muito difícil e ainda mais sem nenhuma perspectiva, ou seja, se ela voltasse para o Brasil, não tinha nenhuma perspectiva breve de que ela voltaria para Portugal, nem eu muito menos que voltaria para o Brasil. Então era um misto aí de paixão, mas também um pouco de realidade, de saber que talvez isso poderia não dar certo. Não resultar. Já agora, para nós também percebermos, quem nos está a ouvir, perceber como é que vocês vieram parar a Portugal, gostava que o Samuel e a Ana me contassem como é que foi a vossa vinda para Portugal. O Samuel veio fazer um doutoramento, não é? Sim, eu vim fazer o doutoramento, já tinha tido experiência em Portugal na licenciatura, porque eu fiz psicologia, e eu fiz intercâmbio acadêmico em Lisboa. Morei 6 meses em Lisboa em 2006. E daí, em 2009, na verdade, surgiu a possibilidade da bolsa do Erasmus Mundus, lá no Brasil, e eu vim fazer o doutoramento em Portugal, em psicologia também, agora na Universidade do Porto, em 2010, para passar 3 anos. Era um doutoramento completo, de 2010 até 2013. E eu estava no meu último ano da licenciatura de enfermagem, e no último ano eu tinha um estágio que eu poderia fazer em qualquer instituição que me acolhesse, em qualquer hospital. E lá na minha cidade eu já tinha tido experiências de estágio nos hospitais, eu queria alguma coisa nova. Então eu fui ao gabinete de mobilidade da minha universidade e eu comecei a pesquisar formas de fazer o intercâmbio. Então a minha universidade tinha parceria com uma outra universidade daqui, e então eu fiz o meu estágio no IPO do Porto, no Instituto Português de Oncologia, que era uma área já que eu gostava muito, e foi isso mesmo, era só para passar 3 meses, estava tudo certo, que eu faria o estágio e voltaria. E então, no meio do caminho, logo no início, eu conheci o Samuel, 25, eu cheguei dia 1º de dezembro e conheci ele no dia 25, então eu ficaria só até março, e além de tudo eu queria aproveitar o estágio, aproveitar a Europa, eu queria viajar também, e não consegui muito, porque meu estágio era de muitas horas, ele fazia muito mais do que estava planeado no Brasil eu fazer, então eu também não consegui aproveitar aquela parte do intercâmbio que os alunos gostam, que é viajar, que é conhecer Portugal, conhecer outros países. E depois, então, que conheci o Samuel, eu comecei a argumentar com os meus pais de que eu queria ficar um pouco mais, porque eu não tinha conseguido viajar. Eu tenho a nacionalidade alemã, então era uma oportunidade de eu conhecer a Alemanha, que eu queria muito, meus pais também incentivavam, então eles também permitiram eu ficar mais um pouquinho, fiquei mais 2 meses, e isso também foi muito bom para ficarmos mais tempo juntos, para nos conhecermos melhor e para também aproveitar um pouco mais. E até hoje eu agradeço os meus sogros por isso, porque se fosse a minha filha e estivesse no outro lugar do mundo, com um namorado que eu nunca tivesse visto, e pedindo para passar mais 2 meses para poder viajar, eu mandava ela voltar antes. E não bem rápido. Exato. Então agradeço que foi esses 2 meses realmente que nos permitiu ficar mais tempo juntos e nos conhecermos mais. E a Ana também conseguir uma coisa mais estável, não é, cá? Porque durante esse tempo eu sei que a Ana pesquisou, não é? Procurou para poder arranjar uma forma de ficar mais tempo cá em Portugal. Sim, foi aí que então eu me candidatei ao mestrado no ICBAS, ao mestrado em Oncologia. Então isso foi no final de maio. O resultado, daí eu entretanto voltei para o Brasil, depois de me candidatar, e o resultado que eu fui aceita então no mestrado saiu em julho. Eu já estava no Brasil, Samuel estava em Portugal ainda, e então eu já voltaria em setembro para o início das aulas. Durante esse período, Samuel, tu e a Ana ficaram quase como em stand-by, a ver se realmente, ou vocês já
sabiam que ela eventualmente iria regressar em setembro e que iriam ter um relacionamento mais sério? Olha, depende do dia, porque que a gente queria ter um relacionamento mais sério, sim, isso já estava muito claro para os dois. Mas a gente era muito realista, no sentido de que se ela não voltasse, ou se eu não fosse, ou seja, se não tivesse algo que deixasse os dois próximos, ia ser muito difícil, né? A gente tinha já tido relacionamentos à distância, tinha amigos que tinham relacionamento à distância, então a gente também estava muito claro que a gente não queria arriscar nesse sentido. Então, tinha dia que dava um desânimo, é verdade, então, na expectativa do resultado, mas tinha dia que dava muito ânimo. Tanto que, quando saiu o resultado, foi quase assim: pronto, temos a certeza que agora vamos ficar juntos, porque eram 2 anos no ICBAS, então ainda tem mais 1 ano de doutoramento, então, pelo menos por um bom tempo, a gente tinha ali uma certa segurança de estar juntos. Então, foi muito bom, foi muito comemorado esse resultado do ICBAS. Antes de passarmos um bocadinho a explicar como é que foi depois esse início de namoro e o desenvolvimento até hoje, eu gostava de vos fazer aqui algumas questões relativamente à Universidade do Porto. Porquê a escolha da Universidade do Porto e que diferenças é que vocês encontraram cá relativamente aos sítios onde vocês estudaram também e onde tiveram as experiências? Então, vou começar, já que eu vim primeiro. A Universidade do Porto, na verdade, apareceu no meu caminho por acaso. Em que sentido? Eu estava terminando o mestrado já no Brasil, na Universidade Federal da Paraíba, e tinha interesse em fazer o doutoramento, já também na área da psicologia. E eu já tinha ouvido falar muito de Portugal, tanto por ex-alunos do meu grupo de pesquisa que já tinham feito aqui intercâmbio em Portugal, dos livros de psicologia social, que é a minha área, que em Portugal tem grandes clássicos que a gente utilizava no Brasil. Então, assim, Portugal já era uma escolha que eu desejava. Mas eu também só podia vir se eu tivesse bolsa. E aí foi quando surgiu o programa Erasmus Mundus. Então, foi bem quando eu digo que foi por acaso, que eu descobri por acaso um site da minha universidade, e uma das opções que tinha era a Universidade do Porto, aqui em Portugal. Na verdade, era a única. E a Universidade do Porto eu já conhecia, né? Tanto, não só pelo nome, mas também pela minha área, do grupo de psicologia social, é o qual passo parte agora, coincidentemente, 10 anos depois. Então, dos professores, dos livros, dos autores. Então, era um grupo de investigação que eu já conhecia antes. Então, quando eu vi que a Universidade do Porto estava no programa Erasmus Mundus e que tinha a possibilidade de fazer na área de psicologia social, então foi assim, foi amor à primeira vista também. E eu já entrei em contato também com quem seria a minha futura orientadora, a professora Gabriele. Ela também foi muito solícita a me ajudar na escrita da proposta do projeto. Então, assim, tudo caminhou de uma maneira muito, muito positiva. Tanto que o resultado saiu em 2009, mas eu só vim em 2010. Então, foi assim, quando eu digo que foi por acaso, porque eu queria, mas o programa apareceu no meio do caminho, então várias peças foram se encaixando naturalmente. Muito bem. E Ana, tu, como é que surgiu? Da minha parte, foi muito influenciada pelo Samuel. O Samuel é um grande entusiasta de procurar bolsas de mobilidade, do ensino mesmo, de que se procure mais formação. Então, quando a gente estava junto, ele logo disse: olha, vamos nos candidatar, vai se candidato, procura alguma coisa. Eu já queria muito fazer um mestrado após a minha licenciatura, mas fui muito influenciada pelo Samuel, e como eu estava aqui no Porto, já ouvia falar da maior universidade daqui, então não tinha muitas dúvidas de que seria a Universidade do Porto. Uma coisa bem curiosa foi porque no Brasil é muito diferente, as diferenças que tem de nível mesmo, aqui o nível dos alunos é muito elevado no mestrado, então eu tive bastante dificuldade. Tinha algumas aulas em inglês que eu jamais imaginava que seria assim, então foi bastante diferente. Exigente, não é? Muito exigente, sim. E os alunos, os meus colegas, acompanhavam esse nível, então eu tinha que correr muito atrás para poder acompanhar também. Mas foi uma ótima experiência. Como era um mestrado em oncologia, tinha uma ligação muito forte também com o IPO, então muitos dos professores eram também médicos que trabalhavam no IPO, isso agregou muito também, foi muito, muito bom. E nesse sentido, para além do que a Ana falou, e
quando faço essa análise, porque, querendo ou não, no Brasil, a gente está muito distante da Europa, em termos presenciais, né? Estamos do outro lado do oceano. Então, estar em Portugal e fazer um doutoramento fora, perto de outros países, em um outro continente, então, a gente tem uma possibilidade de internacionalização muito grande. Vem pessoas, investigadores de várias partes da Europa, de fora da Europa, dar seminários. Então, assim, estar inserido no meio tão internacional é muito positivo, não apenas na parte do ensino, da investigação, mas a gente tem muitos alunos, eu tive muitos amigos que eram de outros países durante o doutoramento, então essa troca que faz parte do ambiente, a gente quase que não precisa ir atrás, porque já faz parte do ambiente acadêmico da Universidade do Porto, sem dúvida, foi um diferencial muito grande para a minha formação. Muito bem. Samuel, Ana, foi difícil a vossa integração aqui na universidade e na cidade em si? Não, acho que na universidade não foi difícil, os colegas acolheram muito bem, os professores também, e na cidade, a cidade do Porto é ótima, nós gostamos muito quando tivemos que ir embora, depois vamos contar mais para frente essa parte da história. Tivemos muita saudade do Porto, porque o Porto acolhe as pessoas e, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem tudo, tem todas as coisas que você possa imaginar, transportes, centros comerciais. Ela tem um ar muito de uma cidade pequena, então faz com que você se sinta muito acolhido. Eu, particularmente, eu tinha morado em Lisboa, né, durante a minha licenciatura, como eu falei no intercâmbio, e tive uma experiência, então, no Porto. Eu amei morar em Lisboa, mas eu gostei muito mais de morar no Porto. Para meus colegas de Lisboa não ficarem chateados, gostei muito, tanto que eu gostei tanto que eu queria voltar para Portugal, tinha esse interesse mesmo. Mas é como a Ana falou, esse sentimento aqui do Porto, que parece que a gente está numa cidade pequena, no sentido que tem um clima mais tranquilo, mas, por outro lado, tem tudo. Então, a gente não se sente que está distante de uma cidade, de um grande centro urbano. Em termos da universidade, não é porque eu faço parte da universidade, mas eu era encantado com o serviço de relações internacionais. Era uma paciência que eles tinham com a gente, era uma prestatividade que eles tinham sempre quando precisava. Então, eu não tive, pelo contrário, eu até achava que faziam além do que eu imaginava. Então, foi mesmo excelente. E com os professores e os colegas do doutoramento também foi tranquilo, fui representante de estudantes, então eu posso dizer que eu tive uma boa inserção. Não senti nenhuma dificuldade, para além da dificuldade normal de se adaptar, né? Uma nova cultura, apesar do português ser o mesmo, mas a gente sabe que tem várias nuances entre o português brasileiro e o português europeu, que às vezes nos deixa constrangidos quando a gente usa a palavra de forma inadequada, mas foi muito pacífico. Eu estou a ver que, assim, é óbvio que a Universidade do Porto vos influenciou no vosso percurso, não é? Até amoroso, porque no fundo vocês vieram encontrar-se aqui. O que é engraçado, porque no Brasil vocês vivem, não é? Se estivessem no Brasil, viveriam a milhares de quilómetros de distância, não é? Porque o Brasil é um país imenso. E foram se encontrar aqui em Portugal. De que forma é que a UP tem influenciado o vosso caminho? Vocês estão agora a trabalhar cá, aliás, ainda não falamos disso, mas a Ana e o Samuel estão a trabalhar, vivem no Porto e estão a trabalhar cá. Gostava que me falassem um bocadinho das áreas onde trabalham e que me explicassem de que forma é que a UP tem vindo a influenciar também o vosso caminho de vida. Então, se calhar é melhor continuarmos a história depois que eu comecei o primeiro ano do mestrado e foi quando Samuel terminou o doutoramento, e isso era em 2013. Portugal vivia ali uma época de crise muito grande e logo quando começou o final do doutoramento, nós nos casamos ainda, então em 2013, em fevereiro, nós nos casamos. Eu costumo dizer que Ana realmente era muito apaixonada por mim, porque ela se casou com um bolseiro de investigação que tinha apenas mais 4 meses de bolsa de doutoramento. Então, foi um risco. Foi um risco, porque eu não sei também como eu tive coragem, né? Então, a gente fala que os dois foram muito arriscados, tomaram o risco de se casar com mais 4 meses de bolsa de doutoramento. Então, logo, Samuel começou a procurar empregos em toda parte, mas naquela época de crise não tinha empregos nem para os portugueses, quanto mais para um brasileiro recém-formado. Então, nós
o Samuel concluiu o doutoramento, eu concluí o primeiro ano das aulas no mestrado. Foi quando surgiu a oportunidade de voltarmos para o Brasil. Não queríamos de toda forma voltar, tentamos de todo jeito, não sei quantos... Tudo que era feira de emprego, bolsa, que aparecia na minha frente, projeto de minha vida era ficar na internet, procurando oportunidade, enviando currículo para tudo que aparecia que tivesse alguma relação com a minha área. Mas... E nesse ponto vocês já estavam casados. Se voltassem para o Brasil, como é que era? Iam ter que escolher um lado. Pois, daí as famílias, uma em cada extremo do Brasil, e a oportunidade que surgiu, acho que as famílias fizeram, não sei se cá em Portugal se chama cabo de guerra, mas quando puxa assim de um lado para o outro, é uma brincadeira de criança. Ok, sei. Puxaram de um lado, puxaram do outro, nós ficamos no meio, no Rio de Janeiro. Então ainda chegaram a voltar para o Brasil. Sim, regressamos para o Rio de Janeiro, que ficava mesmo ali no centro, então as famílias ficaram igualmente satisfeitas e insatisfeitas, porque estava ali no centro. As famílias, inclusive, competiam. A gente recebeu oportunidade de vaga de emprego nas duas cidades. Ora meu pai mandava, ora meu sogro mandava. A gente tentava tudo, mas surgiu no Rio de Janeiro. Regressamos para o Brasil em 2013, no final de 2013. E aí só em 2016, quando surgiu o concurso aqui na universidade, na faculdade, foi que eu submeti ao concurso, aí fui aprovado e regressamos em 2016. Muito bem. A Universidade do Porto teve uma pausa, 2013 a 2016 na nossa história, mas desde 2016 voltamos a ter esse caso de amor com a cidade e com a universidade também. Samuel, o que é que tu fazes atualmente aqui na universidade? És professor? Então, atualmente eu sou professor da Faculdade de Psicologia, então faço parte do grupo de investigação de psicologia social, que era o grupo que, na verdade, eu me interessei para vir fazer o doutoramento, então, dessas coincidências da vida. E a minha área de investigação é psicologia social, em termos de temática, é o comportamento de compra. Então, eu investigo o que levam as pessoas a comprarem mais ou também o que levam as pessoas a comprarem menos. Então, o que envolve o comportamento de compra como um todo é meu objeto de investigação. Isso deve ser difícil, Ana, aí em casa, gerir as coisas. Sempre aí com o Samuel a ver o que é que tu estás que comportamento de compra é que tu vais ter. Pois é, mas sabe que a pessoa estuda tanto, gosta tanto do que estuda, não é por acaso, porque ele gosta muito de comprar, então também é ele que é alvo dos próprios estudos dele. Eu sou mais comedida, sou mais controlada nas compras, ele que gosta muito mais das compras. E isso é ótimo, porque eu sempre tenho um bom motivo para ir no shopping, no centro comercial, que eu faço investigação de campo, né? Eu preciso ir a campo para ver como as pessoas se comportam. Percebo. Ana, e tu és enfermeira? Estás a exercer enfermagem cá? Não, quando nós voltamos. Então, eu comecei a dar início no meu processo de validação, apesar de eu ter feito o meu mestrado, tá? Para ter o registro na Ordem dos Enfermeiros, eu preciso ter a minha graduação em enfermagem reconhecida. Então, eu comecei a dar entrada nesse processo e foi quando eu engravidei. E a enfermagem, no meu curso, tinha menos horas do que é o normal aqui em Portugal, então eu teria que cumprir pelo menos um semestre de aulas. E quando eu engravidei, então, eu disse que, pronto, ficaria para depois. E aí temos a nossa filha Alice e ainda não estou exercendo a profissão. Já estou no exercício da maternidade. A Alice tem 3 anos, não é? Tem 3 anos. E, entretanto, eu sei que até já conseguiram que os pais da Ana viessem cá para Portugal. Portanto, sim, isso acaba por facilitar alguma coisa quando vocês têm que viajar para o Brasil, não é? Para visitar a família de Samuel. Sim, porque agora a gente só tem um lugar para ir, que é o Nordeste. Então, claro, a gente tem ainda familiares no Sul, mas em termos de prioridades do ciclo familiar, o Nordeste sempre é mais fácil de decidir agora. E também é mais fácil de ir, porque é mais barato as passagens para o Nordeste do que para o Sul. Porque tem um detalhe, a Ana ainda mora 6 horas de autocarro do aeroporto mais próximo, ou seja, ainda tem muito caminho para chegar na cidade dela.
Ok. Facilitaram-vos um bocadinho a vida, digamos assim. Sim. Que planos é que vocês têm para o futuro, Ana e Samuel? Planeiam ficar cá em Portugal? Planeiam regressar ao Brasil? O que é que vocês pensam fazer no futuro? A gente costuma dizer assim, a gente não planeia voltar para o Brasil, mas a gente não diz nunca. É o nosso país, né, são as nossas raízes. A gente não imaginava nunca que ia regressar para Portugal, então a gente não sabe o futuro. Mas em termos de fazer planos para regressar, não faz parte do nosso planeamento. Gostamos muito de estar cá, já temos amigos, estamos bem inseridos, agora já temos familiares muito próximos aqui a viver conosco, então já começamos a criar raízes também, né? Temos uma filha portuguesa e brasileira, então já estamos bem habituados, mas não planeamos no máximo, talvez fazer um intercâmbio, agora fazer um intercâmbio de regresso, mas não para voltar a morar. Eu, por aquilo que ouço de outros imigrantes que conheço, vai ficar cada vez mais difícil, porque se a Alice, entretanto, começar a fazer vida cá, não é? Ela vai crescer, vai ter os seus amigos, quem sabe daqui a muitos anos, não é? Poderá até estabelecer-se por cá, vocês depois não vão querer voltar para o Brasil e deixar cá a Alice e o resto da família, não é? Sim, é cada vez mais difícil e cada vez estamos mais inseridos e mais... pronto. É um plano, não fechamos essa porta, mas para já não é um plano que ocupa nossas mentes. Se calhar até no futuro, agora planos se calhar mais a curto, médio prazo, seria a Ana conseguir estabelecer-se na carreira da enfermagem, não é? E no caso o Samuel continuar a fazer o que faz ligado à universidade, não é? Digamos assim, são planos a curto prazo, digamos assim. Sim. Isso, então talvez seja um bocadinho por aí. Exatamente. Qual é o segredo da vossa relação? Podemos dizer muita coisa aqui, porque realmente vocês fizeram tudo muito rápido, não é? Sim. Qual é o segredo? Contem-nos lá. Acho que um dos segredos da nossa relação é o bom humor. Nós sempre levamos sempre com muita leveza, com muito bom humor e muita leveza o nosso relacionamento. Isso foi um marco desde o início e continua até hoje. Sim, isso era um dos critérios, posso dizer assim, quando procurava alguém para ter um relacionamento, porque eu digo que a vida já é muito difícil. Ter alguém mal-humorado perto da gente vai tornar as coisas mais difíceis ainda. Então, isso de a gente ter sempre o bom humor, tanto que foi uma das coisas que a gente chegou a conversar durante a pandemia, uma das coisas que foi uma forma de superar tudo isso era sempre esse bom humor, sempre fazer piada um com o outro, sempre rir um do outro e de si próprio, que tornou a pandemia um pouco mais leve, né? Não tirou a sua seriedade, mas eu acho que isso de rir, do riso ser muito presente, eu acredito que é um dos nossos segredos. Ficou mais fácil, não é? Sim, muito mais. Muito bem. Algum conselho para quem vos está a ouvir e que está na mesma situação ou que está a passar por uma situação semelhante àquela que vocês passaram? Algum estrangeiro, pode até nem ser brasileiro, que esteja cá a fazer agora uma passagem pela UP e que queira ficar, tem algum conselho? Isso não estava no script. Isso não estava no roteiro. A gente também improvisa um bocadinho, não é? É verdade. Olha... Aproveitar ao máximo o tempo se aqueles que estão nos a escutar estão a fazer um intercâmbio, alguma coisa semelhante à nossa, aproveitar cada oportunidade. Isso sempre foi muito marcante, tanto nas nossas trajetórias pessoais, como enquanto casal. Aproveitamos muito cada oportunidade e nunca fechar as portas para o amor. Olha que bonito. E sim, eu acho que é um pouco dos extremos, que é esse senso de, como a Ana falou, de aproveitar a oportunidade, porque, imagina, talvez a gente tenha um risco de não ficar juntos. Então, por um lado, era isso. Então, já que a gente talvez não possa ficar juntos, então vamos aproveitar, vamos viajar, ficar o máximo de tempo juntos possível. E, por outro lado, é um senso de realidade, porque a gente também tinha muita consciência de que talvez a gente ia aproveitar o máximo, depois ia sofrer, mas talvez não ia ficar junto. Então, é quase que... Tem uma expressão que eu gosto muito, que é a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Então, um pouco acho que esse paradoxo que é,
porque realmente, por mais que a gente se amasse, fosse apaixonado, mas tinha coisas que não estavam no nosso controle, né? Pelo contrário, tinha tudo para dar errado. Ela veio para passar 3 meses, depois conseguiu convencer os pais de passar mais 2 meses, depois a gente não sabia se ia se encontrar de novo. Então, quando eu digo que tinha tudo para dar errado, no sentido que nós não tínhamos controle de tudo, o controle de tudo. Então, por isso que a gente aproveitava mais, mas nunca perdendo ali o senso de realidade também. E no final, tudo deu certo, não é? No final, tudo deu certo. O bolo de cenoura prometia ali alguma coisa. Agora, pegando nesta no bolo de cenoura, só para finalizarmos, a Ana cozinha bem. Há mais bolos de cenoura por aí? Tem muita coisa boa que ela cozinha de maneira excelente. Então, eu dizia na época do namoro, que eu perguntava se ela estava fazendo comidas gostosas apenas para me iludir, assim, apenas para que ela pudesse ser quem ela fosse, não precisaria fazer algo além, que ela não precisaria me enganar, mas não enganou-me. Na verdade, ela só me enganou numa coisa. Ela fez o bolo de cenoura e eu, para retribuir, eu fiz um bacalhau, um almoço do bacalhau. Sei fazer um bacalhau, modéstia à parte, bem gostoso. E ela adorou o bacalhau, gostou muito, estava ótimo, estava delicioso. Sendo que depois eu descobri que ela não gostava de bacalhau. Então, na verdade, ela só disse que tinha gostado porque não queria constranger ela comer. Eu disse, olha, naquela vez eu fiz e você gostou. Ela tá? Na primeira vez que você fez, eu não ia dizer que eu não gostava de bacalhau. Então, ela me iludiu nessa parte, né? Então, eu gosto muito de bacalhau e até hoje não consegui convencê-la a gostar. Eu até faço para ele, de vez em quando, mas eu realmente não aprecio. Me desculpem os portugueses, mas não é o meu prato favorito. A vantagem é que sobra mais para mim. Não preciso dividir. O Samuel sempre na psicologia positiva. Muito obrigada, Samuel e Ana. Foi um gosto ter-vos aqui. Gostei muito de conversar convosco. Espero que aí em casa também tenham gostado de vos ouvir. E até uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigado também. Tudo de bom. Obrigada. Quanto a nós, encontramo-nos no próximo Amor ao Pé. Até lá.